Olá! Estamos começando mais um programa da série Fazendo Escola. Nós vamos discutir a gestão democrática nas escolas de ensino médio. Para debater este assunto, nossos convidados: professor Adilson César de Araújo, professor de História e diretor do Sindicato de Professores do Distrito Federal. O professor Walter Garcia, diretor do Instituto Paulo Freire, São Paulo. E a professora Helena de Freitas, professora da Faculdade de Educação da Unicamp. Hoje, nós vamos discutir os princípios e bases da gestão democrática. Neste programa, vamos abordar as características da gestão escolar e as experiências em algumas escolas brasileiras. Vamos então assistir ao vídeo. Educação sempre está relacionada à produção do conhecimento. A produção do conhecimento envolve a crítica ao conhecimento estabelecido, envolve o questionamento, as perguntas, e isso, no governo militar, obviamente, era muito difícil de ser feito. O lado mais negativo que eu vejo é a perda de uma vitalidade que era necessária nas escolas, da escola infantil à universidade. É muito difícil você ser criativo sem transgredir padrões que são comportamentais, sociais, enfim, mas são políticos sempre também. A escola nasce da necessidade de transmitir o saber acumulado pela humanidade. Cada sociedade tem o seu modelo escolar, reflexo do seu tempo. Educação que precisa do educador é a apropriação da cultura. E cultura é mais do que informações. Cultura é tudo aquilo que não existe por si. Tudo aquilo que o homem produziu. Conhecimentos, sim, mas também valores. Antes dos conhecimentos existem os valores. Tecnologia, ciência, arte, condutas, crenças, tradições. Tudo isso faz parte da cultura humana. Então a educação, que é o espaço de formação dos indivíduos, desde a mais tenra infância, e a gente quer que seja realmente desde a creche, não é, até a educação superior, esse espaço tem que ser um espaço leigo, onde cada um vai conhecer e praticar a sua opção religiosa, a sua opção política, a sua opção filosófica, com apoio, com condições, mas sem diretividade. O que entendemos hoje por educação democrática nasceu de um processo protagonizado pelos vários movimentos de entidades da sociedade civil que se afirmavam com a crise do governo militar. As mudanças, elas ocorreram no contexto da redemocratização do país. De maneira que a questão da educação, o primeiro movimento em prol de uma educação democrática foi no âmbito da Constituinte e, posteriormente, na montagem do capítulo de educação da Constituição. Havia uma ideia de que gestão democrática era eleição para diretores de escola. Eu acho que essa foi a grande questão. A ideia era muito mais do que isso. A gestão democrática envolve muito mais do que isso. Na formulação da Lei de Diretrizes e Bases, da LDB, esse princípio se expande um pouco mais, com algumas características, como a formação de conselhos na escola, a participação dos professores na formação do projeto político-pedagógico das escolas, e a concepção de gestão democrática se amplia para além da escolha de diretores, o que é muito bom. Se você tem um projeto pedagógico a partir da concepção de inovação, que rompe com essa estrutura arcaica, demodê, autoritária, então nós encontramos um projeto como trabalho coletivo, o projeto como legitimidade, o projeto como ruptura e o projeto como inovação. Tem que ser justa e honesta. A gestão democrática escolar está ligada ao processo de construção da cidadania, tendo como estratégias o projeto pedagógico e o conselho escolar, que reúne professores, funcionários, alunos e pais.
São todos atores interessados na construção de uma verdadeira escola pública de qualidade. Eu tenho um detalhe para mostrar para vocês, assim, como era antes da gestão democrática nessa escola. Vejam essas fotos. Hoje nós temos aqui laboratório, onde existia só lixo e água. Aqui no fundo nós temos auditório, também construído com a ajuda da comunidade através do conselho escolar. E isso só foi possível através da implantação desses conselhos no nosso colégio, da participação efetiva deles na nossa administração. Depois dessas mudanças, a escola passou a ser uma escola viva, em que o aluno e a comunidade, trabalhando com parceria, buscavam resultados reais, concretos, de modo que pessoas eram colocadas no mercado de trabalho, alunos começaram a entrar nas universidades. Aí então a escola começou a ter reflexo positivo na sociedade. 19 horas do dia 9 de 6 de 2004, às 24 horas no mesmo dia. Uma reunião extraordinária, no método de conhecimento de vocês. Eles pediram aulas práticas, biblioteca. A ampliação da biblioteca, o projeto já está pronto. Gostaria de agradecer essa preocupação sua com a segurança dos nossos filhos. Amar mais e odiar menos, não será disso que estamos precisando? A intenção da diretora é essa, é a comunidade dentro da escola. Ela quer os pais dentro da escola. Então ela fez essa abertura para que os pais e a comunidade estejam aqui dentro, acompanhando o trabalho dela, acompanhando o que é feito dentro da escola. Nós iniciamos o nosso projeto político-pedagógico fazendo o levantamento de todas as necessidades da escola, uma avaliação diagnóstica da escola. Isto com o envolvimento da nossa comunidade, dos professores, dos alunos e de todos os nossos funcionários. Esse respeito, essa amizade aqui dentro, essa solidariedade nós estamos tendo entre os nossos alunos. Então o que é isso? A integração escola e comunidade. A escola passou a respeitar a sua comunidade e a comunidade passou a respeitar a escola. A escola faz parte da comunidade, pertence à comunidade, é isso que eu falo para eles. Só que vocês têm que fazer bom uso da escola. A escola pertence a vocês. Antes, pelo menos na minha época, um aluno não tinha direito a chegar a uma direção, a não ser que ele fosse convidado por um castigo, por algum outro motivo, né? Mas ele não tinha acesso, ele não era escutado, eu não fui escutado na minha época de aluna. E com a nossa gestão, né, que eu não falo minha gestão, eu falo nossa gestão, a gente quebrou essas barreiras, né? A gente escuta, principalmente os jovens, porque eles têm muito a nos dar. Eu digo assim, que tudo que a gente construiu até hoje foi graças a eles, né? Eles têm um papel fundamental na nossa escola, né? A gente, é através da abertura, através do diálogo, que a gente conseguiu chegar e com certeza iremos ainda muito mais longe. Uma verdadeira educação democrática é aquela onde todos vão ter acesso, todos poderão participar juntos para poder ver porque eu digo que a direção não é minha, né? A direção somos todos nós, a escola. Uma escola democrática é essa, quando caminham todos juntos. Depois de 9 anos que a gente construiu o primeiro projeto, né, o projeto realmente, o início do projeto, o índice de evasão e repetência no ensino fundamental e médio, eu acho que ele chegou quase a 0. Nós nos preocupamos porque na hora que nós temos um projeto político-pedagógico reelaborado, atualizado, e onde a gente tem a condição de trabalhar lado a lado com esse projeto, porque uma coisa eu digo, ter o projeto não é o suficiente. Ter o projeto e trabalhar com o projeto. Isso é que é interessante. Onde todos os segmentos da escola têm um conhecimento realmente do documento. Dentro da escola eu aprendi que a gente não deve ver as coisas só pra gente. A gente deve ver o mundo em torno da gente.
Assim, eu sou ex-aluna, terminei ano passado, o 3º ano. Agora, em relação à escola, falar da escola, aqui dentro é como se fosse uma segunda família. Eu tenho grandes amigos aqui dentro. É como se fosse uma casa para mim. A gente espera, acho que primeiramente, desenvolver um pouco a sensibilidade, né, dos alunos, para que eles percebam assim, com outro olhar, a sua realidade. A gente está tentando promover uma mudança de pensamento coletivo, né, inclusive para que as pessoas vejam a escola como sua. Agora que nós assistimos ao vídeo, eu gostaria de ouvir os comentários gerais. Professora Helena. Bom, eu acho que uma das questões que chama atenção no vídeo é justamente esse processo de construção histórica da gestão democrática, né? Ou seja, como foi que os educadores, o campo educacional, a sociedade se deu conta, né, de que a escola tinha efetivamente que se voltar para o atendimento não só do acesso, né, da grande maioria das crianças que estava fora dela, mas principalmente com a manutenção das crianças dentro da escola, que ainda é um problema que nós temos nos dias de hoje. E uma outra questão que eu acho que vale a pena destacar nesse vídeo é a fala daquela jovem, né, quando ela diz o seguinte: a gente deve ver o mundo em torno da gente. Né? Ou seja, a discussão da gestão democrática, ela não se esgota com a escola encontrando mecanismos internos, né, de maior participação. Esse é um ponto fundamental. Mas a escola voltada para a vida, para fora dela. Professor Walter. Eu concordo em tese com todas as colocações que foram feitas, né, nesse vídeo que nós assistimos, especialmente porque eu entendo que a gestão democrática é um conceito referencial que engloba várias expectativas de mudanças e de inovações que nós gostaríamos que acontecesse nas escolas. Como estudioso da questão das inovações, ela é vista como uma solução mágica, e eu não concordo com essa visão que habitualmente os políticos têm da inovação. A inovação é uma coisa, segundo os estudos feitos em nível mundial, que acontece muito esporadicamente, em aspectos específicos e em situações muito peculiares. Por isso que me pareceu interessante esta abordagem assim, geral que foi feita, porque a gestão é vista assim como um conceito referencial que engloba isso que a professora Helena falou, da melhoria da qualidade da educação. E é esse a nossa expectativa, o nosso objetivo comum. Professora Edilson. Eu acho que as experiências que são demonstradas no vídeo sinalizam para a construção de uma gestão de fato pública. Porque o que tem caracterizado a educação brasileira é justamente esse afastamento, essa exclusão da comunidade, a ausência de conselhos escolares e de instâncias representativas para discutir um direcionamento público para a gestão da educação. Então, nos últimos 20 anos, isso tem sido sinalizado e as experiências demonstram isso. Mesmo porque, antes dos anos 80, o que marcou foi uma gestão extremamente autoritária, hierarquizada, onde as relações eram extremamente distanciadas entre direção, professores e alunos. E as experiências que se iniciaram a partir dos anos 80 e que são apresentadas aqui, apontam para um outro caminho, que é o da construção da cidadania por meio da escola. É ir no sentido de democratizar a escola para ir para uma democratização mais ampla, que é a da sociedade brasileira. Ótimo. Bom, vamos continuar esta discussão daqui a pouco. E no próximo bloco, a gente vai discutir as características de uma boa gestão escolar. A gente volta já.